a abordagem, né, direta, a abordagem, como deve ser, você saiu para evangelizar, tal, como é que funciona isso aí? Bom, primeiro, a gente orienta lá os nossos irmãos a ser direto e explicar o que você está fazendo ali. Você diz que você está na missão determinada por Jesus, né? Assim é a nossa orientação aqui na base. Com certeza os irmãos têm a orientação, mas como ministro essa palestra para as igrejas, eu costumo explicar como nós fazemos. Então a gente explica, esclarece que nós estamos em missão, pregando o evangelho que o Senhor Jesus nos comunicou. Claro, cumprimentando com bom dia, exercitando um sorriso nos lábios, educação não faz mal a ninguém, amém? Boa tarde. A gente explica o que nós estamos fazendo e a gente faz uma pergunta. A gente prossegue após essa pergunta. Você ouviria por alguns minutos a palavra de Deus? Fato é que nessa missão, algumas pessoas trabalham com estratégia. Tem cubo, né? Tem a questão das 3 cordas, a corda pequena, a corda média, e na internet tem vários métodos, né? Lá nós vamos direto à palavra e a gente entende que tem que haver um mover do Espírito, né? Nem que você começa falando um versículo bíblico, mas cada caso é um caso, e a gente se permite a não ter uma coisa simplesmente só fechada. Não é? Olha, vou falar isso, depois aquilo outro. Não, a gente sai realmente entendendo que é a obra do Espírito, a direção do Espírito, a palavra do Espírito. Normalmente a gente até utiliza um folheto para deixar com essa pessoa, e dentro desse folheto ali, a gente pega um daqueles versículos como base. É interessante que você vai até memorizando muitos versículos, vai te desenvolvendo bastante. E aí, essa abordagem direta, você ouviria a palavra de Deus? Eu posso deixar um versículo para a nossa meditação, nesse domingo ensolarado, esse dia abençoado? Posso? Se ele disser que não, amém? Você vai agradecer com o mesmo sorriso no seu rosto, e vai agradecer e vai desejar-lhe um bom dia, uma boa tarde, e vai partir para outra. A sua missão com aquela pessoa também está feita. Está feito. O seu trabalho está feito. Agora, tem uma pesquisa de uma revista americana que fala sobre evangelismo pessoal, que cerca de 95% das pessoas que você abordar com esse estilo de abordagem, mesmo as ocupadas e as que estão trabalhando, elas dirão sim para ouvir a palavra. Então, direto, né? Sem muito rodeio. E aí, o dia hoje está legal, tal. E aí, o que você está achando do governo Bolsonaro? E o Mengão está na primeira divisão aí, tal, né? Você está em missão, focado na missão. Você foi especificamente para semear, você não foi para fazer outra coisa. E esse é um ponto. Um outro ponto é, eu já disse ali, já comentei, focado, né? Focado, direto ao assunto, sem muito rodeio, sem se perder. Mesmo que o assunto corra para um outro caminho, você volta para a missão. Esse é o seu objetivo, né? Mesmo que seja rápido, mas foque naquilo que você quer falar, que é compartilhar do amor de Deus, e deixar alguma coisa do Espírito. E se permitir ter essa sensibilidade de deixar o Espírito fluir, né? Fluir. Você vai sentindo que a palavra vai penetrando por ali e vai por ali. Na hora que você entrar nos dons do Espírito, aí pronto, aí você vai percebendo a dimensão gloriosa e que é maravilhosa na obra de Deus. Uma outra postura também, além da educação, simpatia, é manso. Nunca discuta em hipótese alguma. Nós não fomos chamados para ganhar debate, fomos chamados para ganhar almas, amém? Eu já vi gente lançar os irmãos que andam com pasta, né? Eles são bem educados, mas já vi uma vez em frente à minha casa lançar uma pasta assim por cima, assim que o outro teve que se abaixar, né? Porque se irou ali com a contradição, né? Então nós temos que estar preparados para apanhar. Não há nenhum problema em apanhar, é do nosso perfil. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo padece, né? Então nós não temos que estar por cima, ganhar debates filosóficos, né? Convencer. O apóstolo Paulo disse que ele não trabalhava com palavras persuasivas, técnicas coach,
empresarial. Não, é na simplicidade. A obra é o Espírito. Quem convence, nós não podemos querer roubar essa glória de Deus. Devemos nos contentar em semear. A glória é do Espírito. É Ele quem convence. Não somos nós. Não é a nossa metodologia. E quanto mais simples, quanto mais humilde, melhor. Então, mansa, de forma mansa, educada. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,15: santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Responder com mansidão. Né? Você não está ali para discutir, em hipótese alguma, nem religião, nem filosofia, nem criticar denominação ou estilo. Você está aí para falar do Evangelho. A gente tem que ter em mente que Evangelho significa exatamente boa notícia. Você não precisa dar um tom ameaçador, um tom condenatório, porque condenado o mundo já está. Jesus, ele disse assim: eu não vim para condenar o mundo, mas vim para salvar. Por quê? Porque condenado já está. Você não precisa colocar medo no pecador, porque ele já é alguém apavorado. Ele luta contra a ânsia e a expectativa de uma coisa chamada morte, que ninguém resolveu isso para ele ainda. Ele já resolveu o problema da enfermidade com medicina, ele já resolveu o problema psicológico com psicólogo, o problema do dinheiro se matando de trabalhar, mas ninguém ainda trouxe para ele expectativa e esperança de salvação. Ele sabe que ele está fadado a uma sepultura e ele vai enterrar ele e tudo que ele tem. Você não precisa aterrorizar mais ninguém. A mensagem é de esperança. Você pode até mostrar que o homem sem Deus está perdido, né? Explicar a realidade dele, explicar o que ele sente, colocar na mesa o que ele sente, o vazio existencial, o medo da morte, né? As respostas para as demandas da vida, as dificuldades da vida. Mas de pronto a sua mensagem é de glória, é de esperança, é de salvação, é de perdão, é de misericórdia. De fato, nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Tem muito um evangelho do mimimi aí: Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai, né? Mas tem outro extremo legalista também, a severidade, legalismo e tal. Mas de fato, a Bíblia diz que a misericórdia triunfou sobre o juízo. O que deve triunfar na nossa mensagem é a misericórdia, né? Então, mansa e humilde. Às vezes eu sinto que há assim, uma certa arrogância, às vezes uma soberba. A gente está ali para poder simplesmente comunicar, e ele tem que ficar quieto, cala a boca, ele não sabe para onde vai. Eu sei, né? Eu sou o dono da verdade. Não, irmãos, nós não somos o dono da verdade. Nós vamos pregar a verdade. O dono da verdade é Jesus. E de fato você pode aprender com o espírita, você pode aprender com o católico, porque Moisés aprendeu com Jetro, o sacerdote lá, que é pagão. Você pode aprender muita coisa. Você pode aprender o testemunho de Jeová, você pode aprender com o espírita, você pode aprender. Você pode aprender muita coisa. Então, o espírito humilde, Jesus, ele quando se colocava, ele ouvia as pessoas também. Ele ouvia, ele prestava sentido, atenção, olhava nos olhos, não era uma sensação arrogante: olha, fica quieto que eu vou despejar um monte de informação e o que eu falo é verdade, você cala a boca e está tudo certo. Não. Ele interagia, né? E muito mais tirava dúvida, porque quando você chega com essa postura assim, as pessoas que começam a vomitar arrogância e se achando dono da verdade. E aí você começa a responder acerca da razão da fé, por que você está fazendo o que está fazendo, né? Então eu costumo dizer que evangelismo é um faminto mostrando a outro faminto aonde encontrar pão. Essa deve ser o nosso sentimento. O faminto mostrando para outro faminto a casa do pão. Tem que ter pão. Amém? Por isso vocês fabricam pão, para lembrar que tem que distribuir o pão da vida. Então é esse sentimento de humildade, dependência, né? Não de orgulho,
mas de simplicidade e humildade. Então, essa são pontos importantes que a gente toca também quando a gente fala sobre essa palestra aí. Agora, queridos, a gente vai entrar na parte final, que é por que evangelizar. Pode passar aí. A gente falamos quando, como e agora por que evangelizar. Por que nós devemos evangelizar, irmãos? Um dos pontos. Porque o ide é uma ordem imperativa. O verbo, ele se encontra numa ordem imperativa. A grande comissão não é uma grande sugestão. Foi ordenado, não é algo que você pode escolher, decidir, fazer ou não. A grande comissão, ela não é essa grande sugestão, né? Então, existem 3 palavras traduzidas na nossa Bíblia para ministro. Você, quando lê ministro, porque Paulo, ministro de Cristo, eu, Pedro, ministro do Senhor. Essa palavra ministro, ela tomou um tom assim glamuroso por causa da política, mas na verdade no seu original ela não tem nada de glamuroso. A palavra ministro no original ela foi traduzida para 3 palavras no grego que tem origem como servos, né? Como servos. Então também Deus ele se manifesta, na verdade, de muitas formas, como um pai amoroso, como um pai maravilhoso. Ele diz, se nós sendo maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais ele que é bom. Até um ímpio defende aí, irmão, dá do melhor videogame, comida, roupa, divertimento. Deus está falando, se alguém lá fora tem essa consideração, imagine eu que sou bom. O que eu não vou dar para vocês? Ele falou assim, vou dar o meu espírito para vocês. Irmão, não tem nada melhor do que o espírito. Minhas orações ultimamente, Senhor, dai-me do teu espírito. Tome mais de mim, dai-me mais de ti. Tome mais de mim, mais do que não presta, vai tirando e dai-me mais de ti. A melhor bênção, o melhor presente é o Espírito. Se você tiver o Espírito, se nós tivermos o Espírito, Paulo vai dizer lá em Efésios, não vos embriagueis com o vinho, falando dessa alegria do mundo, passageira, que é essa coisa que o mundo pode te oferecer. Legal, passageiro, esfuziante. Mas Paulo, não, melhor do que isso é se encher do Espírito. Amém? Então, as 3 palavras, agora Deus se manifesta como um pai, esse paizão amoroso. Jesus ensinou até a orarmos assim, Pai nosso, se apresenta como um noivo, esse amante apaixonado que viaja para ficar um pouco de tempo com a noiva ali, depois ele volta para o trabalho, mas ele está desejoso de estar mais tempo. Ele se manifesta também como Senhor. E é aqui que a gente tem que entender essas atribuições e relacionar com Ele dessas formas todas. E para ter gente que Deus é só o paizão, só o paizão, só o paizão, e como se não tivesse também disciplina, como se também se não tivesse ordem, é o bonachão, ou é o noivo que, sabe, que está sempre atrás de mim, que não observa nem os meus defeitos. Não, Ele também é Senhor. E Ele sendo Senhor, automaticamente, quando chamamos de Senhor, estamos nos colocando na condição de servos. E há 3 palavras que no original são traduzidas para servos, que é a palavra ministro, né? A primeira a palavra ela aparece em Romanos 15, 26. Eu não vou abrir, eu não vou ler agora, mas se você quiser anotar aí, Romanos 15, 26 e 27. Não precisa abrir agora a Bíblia. Mas a palavra servo que aparece ali, o ministro, essa palavra no grego ela é exatamente liturgo, que é onde se origina a palavra liturgia. A palavra liturgia é serviço. Como é que é a liturgia da sua igreja? Como é que é o desenvolvimento da igreja? É da onde se originou a ministração. Quando a gente fala ministração, é a liturgia, né? A palavra liturgo. Quem eram os liturgos no período dos gregos, no período helênico aqui? Quem eram essas pessoas? Eram as pessoas que serviam ao Estado e as outras pessoas às suas próprias custas. Eram abastados, fazendeiros, que eles custeavam hospitais, custeavam orfanatos, custeavam casas de caridade, custeavam recursos para os pobres. Então era alguém que servia voluntariamente, é um tipo de servo. Então,
Esse tipo de servo aparece também como ministro, alguém que serve voluntariamente, serve com as suas finanças, com seus dons voluntários. Ele não é pedido, não é solicitado, mas ele serve. Liturgo, ministro, liturgo. Uma outra palavra também mais comum é diaconel, que também aparece no grego ali. A palavra que é traduzido para ministro, em algumas partes da Bíblia como diácono. Essa palavra diaconel, ela aparece lá em 1 Timóteo 4,6, se quiser anotar aí para depois só conferir lá. No original ali é diaconel, que significa justamente servir, é aquele que obedece a ordens superiores. Aqui significava também para os ministros do governo. Ele obedecia a ordens dos superiores. Lá fora não acontece isso, né? Alguém que está submetido a um comando, seja ele nas Forças Armadas, seja ele na política, seja ele na questão empresarial. Essa palavra aparece para a gente também como ministros, como diácono, aquele que obedece a ordens superiores. Então, estamos debaixo de uma ordem. Jesus foi claro. Jesus dá até um tomzinho ameaçador assim, né? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide. É-me dado, olha bem, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu tenho autoridade, né? O que faltava vencer, eu venci a morte, a dona morte, eu venci. Agora não tem mais domínio nenhum que eu não esteja sobre ele. Então, portanto, o que? Façam quando queiram. Indo evangelizar, não. Portanto, ide. Não é algo, aquele que se considera servo ou diácono, como ministro, é aquele que obedece a ordens superiores. E a outra palavra que aparece como ministro, traduzido também, você vai ver lá em 1 Coríntios 4:1, essa é interessantíssima. A palavra ministro ali é traduzido, mas no original é exatamente upereste. A palavra upereste, ela significa remador. Remador. Ele vai falar sobre os dispenseiros, considerais, pois, como ministros de Deus e dispenseiros dos mistérios de Deus. Isso é duas coisas interessantes. Ele vai falar do upereste e vai falar sobre o dispenseiro. O dispenseiro também é outro tipo de servo, que ele é dispenseiro de Deus. Era aquele que cuidava da dispensa. E como aqui? Aqui deve ter uma dispensa, não tem? Fica um pouco aberto aqui, porque é tudo de confiança. Está tudo aberto aqui. Mas nas fazendas antigas, o dispenseiro ficava trancado. Ele que tinha a chave do silo, das sementes, das ferramentas, o chamado almoxerifado. E tinha um servo de confiança que ele tinha a chave daquilo ali. Era o dispenseiro. Agora, o que ele tinha para oferecer ao povo? O que o Senhor lhe dava. Então, querido, nós como dispenseiros de Deus, nós temos que distribuir para o povo aquilo que o Senhor nos dá. Amém? O que o Senhor tem nos dado? Ele disse: ide, o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios, e os sinais seguirão. Você não tem que ter o sinal para ir, você tem que ir para ter o sinal. Amém? Então, dispenseiros dos assuntos espirituais de Deus, né? Dispenseiros de Deus. O que não se perde? Agora, essa palavra upereste, que os homens nos considerem, que os homens, a sociedade nos considere como bons ministros, uperestes de Deus. Essa palavra remador havia, né, nessa época em que o apóstolo Paulo falou isso aqui, havia no convés do barco lá. Já viram aquelas canoas havaianas? Quem já viu aqui? Né? Fica um monte de gente remando e fica alguém lá atrás dizendo direita, esquerda, convés, sei o que e tal. Na época também existia lá embaixo, na altura do nível da água, no nível mais baixo da embarcação, ficavam os remadores. E havia alguém que estava acima ainda dos remadores, que ele ficava ali dando a direção, direita, esquerda, força, menos, devagar. Ele se coloca como ministro de Deus, aquele que está ali obedecendo ordens, como aquele que está fazendo um trabalho que é totalmente invisível à tripulação. É alguém que está no anonimato, é alguém que não está sobre os holofotes, não é alguém que está fazendo para aparecer. É um trabalho que não demanda, não tem notoriedade. Isso se encaixa com a obra do evangelismo, como servo, como ministro.
né? Não cabe status social, honra, meritocracia, nada disso. Estamos ali como servos, apenas obedecendo. Então, se a gente não quer fazer o ID, ou ser servo, de forma voluntária, né? Ou obedecendo a servir com ordens superiores, então vamos servir de forma obrigatória, né? Você pode servir das 3 formas que você quiser, mas se deixar de servir, sabe o que pode acontecer? Ele também deixar de ser Senhor, né? Supridor, pagador. Porque não obstante a isso, ele promete recompensa. Nós não fazemos pela recompensa, mas mesmo assim ele promete muitas recompensas. Então, são essas. Por que evangelizar? Porque o ID é uma ordem aos seus servos. Pode passar? Suquinho de limão? Surpreendido com um suquinho de limão. Que benção. Eu vi a água meia turva assim, mas vou ser educado, não vou falar nada, vou tomar. Mas tomei. Uma vez cheguei numa casa, bati palma, eu e minha filha também pedi água. Isso lá numa comunidade lá em Lorival Carvalho, quem já ouviu falar aqui? Uma comunidade muito carente, chegando numa casa muito humilde, eu com muita sede, um irmão mais crente do que eu pediu água naquela casa. Eu falei, gente, que irmão crente, coragem, né? Eu sou acostumado a tomar só água, só lá filtrada e tal. Aí, mas eu estava com sede, aí o irmão está com sede. Eu falei, Jesus, eu não posso mentir, eu estou evangelizando, estou com sede. Falei, então toma água. Irmãos, quando ele me deu o copo, cheio de arroz agarrado no fundo do copo, para cima, assim, aquele arroz amarelo, eu falei, Jesus, estou na sua obra, me cobre com teu sangue. E tomei, irmãos. Mais interessante é que tem um missionário do Níger que ele mostrou a foto da água que ele bebia lá, café. Eu estava tomando café com leite, eu disse, não, essa é a cor da água. Ou bebe isso aqui ou não tem água lá. É a região mais quente do planeta Terra, lá no Níger, o deserto do Saara. E essa era a água que ele tomava. E ele branquinho como eu, assim, lá no inverno a temperatura é 40 graus. Né? E ele tem feito uma obra gloriosa lá no Níger. Lá ele vai estar aqui na nossa igreja e quando ele estiver, eu vou anunciar aqui o pastor Saulo. Agora em outubro, segundo domingo de outubro, pode anotar no coração de vocês aí, tá? O missionário Jefferson vai estar lá anunciando esse trabalho, evangelizando um povo nômade no deserto, os tuaregs. Vamos lá, por que evangelizar? Porque é nossa responsabilidade. Tem coisas, uma coisa é a ordem, uma outra coisa é a responsabilidade, né? Aí eu quero convidar os irmãos agora, se vamos abrir a Bíblia em Ezequiel 33, 1-9. Vale a pena a gente ler esse texto aqui, vale a pena a gente conhecer esse texto. Ezequiel 33, 1-9 é conhecido dos irmãos, mas serve para... Tem coisas que nós vamos... Tem coisas que cabem a responsabilidade a nós, por exemplo, cuidar do nosso físico, né? Se você não cuidar da sua saúde, não se alimentar legal, não procurar fazer uma atividade física, o pastor Saulo não vai fazer isso por você, sua mãe não vai fazer isso por você. Você é responsável pela sua manutenção, pela sua nutrição, e há coisas que são inerentes à igreja. A igreja ela foi dotada de uma responsabilidade, assim como a mãe tem responsabilidade com o seu filho, a igreja foi dotada dessa responsabilidade que também está aqui em Ezequiel 33, 1-9. Os irmãos acharam? Diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, a mim quem? Ezequiel, filho do homem, fala aos filhos do teu povo. Essa era a missão de Ezequiel, falar, e diz-lhes, quando fizer vir a espada sobre a terra, ele está falando quando vier a guerra, quando vier os inimigos sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir o seu atalaia. Ele está dizendo o seguinte, olha para mim um minutinho aqui, vamos ler lá e eu vou explicar aqui. Ele está dizendo, quando vier a espada, ou seja, a guerra, e vocês devem constituir alguém dos termos de vocês aqui de Israel, um atalaia. Quem era o atalaia? Já viu lá no Ibama aquelas torres enormes de vigia, que fica alguém lá em cima com binóculo? Era exatamente, ficava sobre os minaretes dos muros de Jerusalém, lá no alto. Eles ficavam de prontidão, um atalaia, alguém que ficava no alto, observando, para ver se vinha a espada, né? Então, Deus está dizendo, olha,
deve ter um atalaia dentro dos muros de Israel para avisar se vem a espada. Seguindo aí. E vendo ele, vendo quem? O atalaia, que a espada, ou seja, o exército, vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. A responsabilidade do atalaia não era guerrear. A responsabilidade do atalaia era simplesmente avisar, notificar o povo o que estava acontecendo. Se aquele que ouvir o som da trombeta, havia um sonido especial, né, de aviso, não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar o seu sangue, será sobre ele a sua cabeça. Deus está dando a seguinte ordem. O atalaia está lá. Ele está vindo ver os assírios, os filisteus, os gigazeus, e ele dá aquele sonido avisando o povo, para o povo se preparar. Se o povo se der por avisado, ok. Mas se o povo não se der por avisado, o sangue daquele povo que vai morrer, não requererei da cabeça do atalaia. É isso que está dizendo aqui. O sangue não será cobrado do atalaia, porque o povo foi avisado. Seguindo aí. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, será a responsabilidade. Lembra quando eu disse que se você chegar para alguém e perguntar se ele ouviria a palavra de Deus, a obra também está sendo feita? Porque você está tocando a trombeta. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir, que vem a espada, e olha que o atalaia viu, né? E não tocar a trombeta. Lembra que eu falei de ser antiético? Poxa, o povo está dormindo agora. O povo está tomando café, vou tocar trombeta aqui. Criar um alarde, um rebuliço aqui em Israel. Botar o rei lá dentro, governando, está outro aqui. Eu vou criar essa confusão, você é chato, antiético. Criar esse estardalhaço aqui. Aí é o que diz aqui. E não for avisado o povo e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Sabe o que é isso aqui? Responsabilidade. Vai ser cobrado. Né? A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciarás da minha parte. É isso que nós fazemos ou não é? Anunciamos a palavra emitida pelo Senhor Jesus para que pregasse. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerás esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio, o teu caminho, para dele te converter, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Responsabilidade. De quem é a responsabilidade de pregar o evangelho? É do Bolsonaro. Não, errei. A responsabilidade de pregar o evangelho é para a prefeita Lívia de Chiquinho. Lívia Chiquinho do Atacadão, não é verdade? Não. A responsabilidade de pregar o evangelho, de notificar que o diabo colocou, manchou, introduziu o pecado através de Adão, que a morte está vindo, que há uma separação, que há um perigo iminente sobre todos aqueles que respiram sobre a face da terra, de uma separação total de Deus. Essa responsabilidade são dos professores das escolas públicas, não é isso? Irmãos, para quem que Jesus disse que nós ide e pregai o evangelho a toda criatura? Foi para quem Jesus disse isso? Para a igreja. Se não quer ter responsabilidade, logo não é igreja. Se quer ser igreja, logo tem a responsabilidade inerente. Aí aqui eu faço uma alusão a esse grau de responsabilidade, porque o evangelho também tem esse lado. A gente não pode fugir. Quem é responsável, irmão? Quem é o responsável por apagar incêndio no Brasil, no mundo todo? Quem são? Os bombeiros são responsáveis. Vamos supor, supondo, hipoteticamente, que você está lá no seu trabalho e alguém te notifica, fulano de tal,
a sua casa está pegando fogo e sua família está lá dentro. O que você faz? Você sai correndo da sua casa, né, do seu trabalho, e vai lá para o seu trabalho, para a sua casa. E chegando lá, você vê a sua casa pegando fogo, você vê os seus filhos na janela, hipoteticamente, tá, irmão? E na janela, gritando socorro, socorro, socorro. E você vê um corpo de bombeiro aparamentado com todos os instrumentos necessários para apagar o fogo. Mangueira, roupa, chapéu, tanque de água. E eles, entre eles, conversando, rindo, braços cruzados, confabulando entre si. Sinceramente, irmão, o que você faria numa situação dessa aí? Vou dar uma oportunidade para vocês dizer a reação dos irmãos. O que você faria? Hã? Dava um tiro? Resolvi. Bom, eu também dava um tiro também. Alguém mais? Já que eu confessei meu pecado aqui, vamos, né? Pastor Saulo, fecha o ouvido aí. O que você faria? Estaria na casa para salvar meu Deus. Estaria na casa? Você entraria na casa, tudo bem, se aplica também. Jesus fez isso, entrou na casa e entrou coisa aqui. Mas eu quero saber o que você faria com esse bombeiro, que ele tem a água, ele tem ali o instrumento, o machado, a máscara, tudo, né? O que você faria? Porque o bombeiro também não deixa ninguém entrar, não. Vai lá, rapaz. Vai lá. Você faria isso? Rapaz, ó, parabéns, educado, hein? Vai lá, rapaz, meu filho tá morrendo. Na moral, cara, pô, quer lugar lá? Hã? Vai lá? Tem alguém mais honesto aqui, irmão, para poder dizer? Se ele falou, ele é o mais sanguíneo. Ele é mais sanguíneo? Ele está disfarçando bem, cara. Ele está aqui. Ele agora está filmando aí. Está filmando, sim. Dá um pause ali, irmão, para ele se abrir aqui. Irmão, eu acho que eu arrancava machado da cintura dele. Ou ele ia salvar meu filho, ou eu ia morrer no fogo, mas eu ia matar esse bombeiro também. Vou ser sincero. Não, pode esperar mais um pouco, ó. Ele ainda está respondendo, ainda está falando lá, calma aí, tem tempo, rapaz. Está respeitando a janela, está lá fechado. Deixa eu só contar um caso aqui para o nosso amigo aqui, irmão. Sabe quem nós somos nessa história? Nós não somos esse pai, nós somos o bombeiro. O Espírito Santo nos responsabilizou. Jesus nos responsabilizou. O Espírito Santo nos equipou. A humanidade está nesse estado caótico. Se perdendo. Foi por isso que Jesus andava tanto, né? Se esforçava tanto, não perdia tempo andando de um lado para o outro. Porque apagando fogo, salvando pessoas do inferno, né? E há uma mensagem que diz que há pessoas que querem estar à sombra da igreja. Eu, porém, quero estar a 1 metro do inferno, salvando pessoas da condenação. Então, nós somos os responsáveis nessa parábola. E o Pai é Deus. E aqueles que estão pegando fogo lá são para aqueles que Ele morreu para salvar. Então, queridos, é inerente à nossa responsabilidade. Não há como fugir disso, né? É o que eu vou falar agora no próximo tema agora, do privilégio. É um privilégio que os anjos queriam estar no nosso lugar. A proclamação, a Bíblia diz isso, que os anjos queriam estar fazendo esta missão, mas Ele nos deu essa missão. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5, 20, está ali a referência, ali embaixo. 1 de Pedro fala sobre os anjos, mas 2 Coríntios 5, 20 diz que de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos esse porta-voz. O embaixador é um representante local de outra nação. Deus está dizendo que nós somos embaixadores da nação celestial. E como que se Deus rogasse por nós, para que Ele se reconciliasse com Deus. Então, é um privilégio, irmão, esse comissionamento, o posto que os anjos desejariam fazer, é uma honra. Agora você imagina esse bombeiro ir lá, entrar e cumprir o seu papel,
alegria. Não tem nada mais dignificante, não tem algo, nada mais honroso, não tem algo mais abençoado do que fazer esta missão e essa tarefa, cumprir essa ordem que Deus deu, porque isso traz honra espiritualmente. Jesus disse para aquele homem que era para estar dentro do Sinédrio, João Batista, ele era da linhagem sacerdotal, mas escolheu estar no deserto. E Jesus disse: olha, não existe ninguém maior do que João Batista, porque era alguém que estava em missão, era alguém que fazia a missão de Deus, embaixador de Deus aqui na terra. Pode passar? Mais um. Por que também? Porque é uma questão de amor. É uma questão de amor. Judas 1, 22, 23 diz o seguinte: apiedai-vos. Esse apiedai-vos aí é tende misericórdia. Apiedai-vos é tende compaixão, tenha sentimento. Lembra do cego caindo no buraco no início da história? As pessoas estão vendo o cego caindo no buraco ali. Deixa cair. Né? Então apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, salvai-vos alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. Então, queridos, é uma questão de amor, não é uma questão de necessidade simplesmente. Deus, ele não veio morrer na cruz, não foi para dor de consciência. Poxa, eu fiz lá a humanidade, poxa, eles falharam lá, eu vou ficar mal aqui se eles... Não, a justiça de Deus está feita. O homem pecou, o homem que vacilou, o homem que errou, e a consciência de Deus nada, ele é perfeito em seu juízo. Não há uma dor de consciência. Nós não devemos fazer isso simplesmente porque é por causa da obrigação apenas. Se não tem amor, faça pela obrigação, tá bom, a gente agradece. Mas há de haver um sentimento, há de haver um motivo pelo qual nós fazemos isso. É porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e ao próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz: porque Deus ficou com a consciência pesada, porque Deus ficou com pena, porque Deus se sentiu responsável simplesmente, porque Deus achou legal. Porque isso lhe daria notoriedade? Não, porque Deus o quê? Amou. Motivo pelo qual nós devemos ir, queridos, porque você foi alcançado. Alguém pregou o Evangelho para você, alguém se dispôs a comunicar a salvação com você, e você aceitou a Cristo como seu Salvador, e por causa desse amor em nossos corações, porque Deus amou o mundo, Ele deu, porque nós amamos ao Senhor, nós vamos pregar o Evangelho. Por causa do amor, deve ser o motivo principal, é uma questão de amor, simplesmente. E aí o último tópico: porque Jesus nos deu poder para isso. Jesus nos deu poder para isso. Não obstante a todas as suas fraquezas, dificuldades e debilidades, Deus, ele chama Moisés para uma missão. E é fato que nós devemos ter humildade, mas uma outra coisa é a hipocrisia. São dois antagônicos. A humildade é aquele: eu não posso, eu não sou ninguém, eu não consigo, eu não faço, eu não vou, eu sou o pior, eu não faço nada, eu sou o verme do cocô do cavalo do bandido, eu nasci para ser pisado pelos homens, né? Esse é um extremo. Eu não sei falar, eu não posso, tal. Uma outra coisa é a hipocrisia de você também, a soberba de você se achar o tal. Não, não é isso, mas é ter um entendimento. Quando Deus chama Moisés, ele passa uma missão para Moisés. Qual foi a missão? Deus diz para Moisés: Moisés, liberta meu povo. Ele: como assim, Senhor? No seu povo que o Senhor está falando, que é para me libertar, é escravo da maior potência do mundo. Eu comentando que com as irmãs eu estive no Egito, irmãos, até hoje os pirâmides estão lá. Até hoje impressiona a glória dos faraós. Até hoje você vai lá, você vê um trono todo coberto de ouro. Você vê máscaras colocadas sobre o túmulo dos faraós, que ela chega a ter mais de 1 polegada de espessura de ouro. Carruagens cobertas de ouro. Você vê as escadarias, esfinges,
é algo monumental, extraordinário. É algo imponente, forte. Deus chama um homem com cajado na mão, com pouca roupa, perseguido já pelo povo do Egito, porque ele matou lá um egípcio lá. Viu, Sanguíneo? Tem jeito para nós também, tá vendo? E aí, perseguido por aquilo tudo, Deus dá uma missão para ele: olha, vai lá e liberta o meu povo. Ele: como assim, Deus? Espera aí, não estou entendendo esse negócio. O Deus falou: não, vai lá e liberta o meu povo. Diz para Moisés que o meu povo ir. Moisés faltou rir, né? Espera aí, isso é piada ou é sério mesmo? É para me rir ou é para chorar? O que é para... Aí Moisés começou a entender que era para chorar, porque Deus estava falando sério. Espera aí, Jesus, você quer que eu seja morto primeiro por quem? Pelos meus irmãos ou pelos egípcios? O que Deus fez? Deus entendeu. Nos sentimos pequenos diante das nações. Quando a gente fala Coreia do Norte, Arábia Saudita, Índia, quem somos nós? Quem sou eu? O que eu posso fazer? Né? Eu não posso fazer nada. Deus falou assim: não, está certo, Moisés, você tem a sua visão humana, mas eu vou te capacitar aqui. Começou a dotar Moisés de poder. Fala o seguinte: Moisés, joga a sua vara no chão, a vara se transforma em serpente. Pega de novo na sua cauda, se transforma em vara novamente. Moisés, vou te dar mais sinais. Põe a sua mão sobre a sua roupa. A mão ficou branca, leprosa, ficou com uma espécie de matinha. Põe de novo, Moisés, e a sua mão fica restaurada. Moisés, vai. Não, Senhor, peraí, eu não posso ir porque eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Sou gago, sou ruim demais, minha oratória é fraca demais. Eu gaguejo, me dá um branco quando eu vou falar, não me dá oportunidade na igreja, não. Eu tenho vergonha, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Deus falou assim: ó, tá bom, vou aceitar até aqui. Arão vai contigo. Mas é você que vai libertar. Arão vai contigo, vai ser seu porta-voz. Estou dando uma colher de chá para as suas debilidades e as suas desculpas. Era para ter ido na primeira, mas eu entendo a sua humanidade. Senhor, eu não posso. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Deus sabe, irmãos, até onde você entende que não tem força, mas até onde também está escusando, está fugindo, estás medroso, estás se acovardando, estás retroagindo, estás duvidando do poder de Deus, não está indo por fé, está indo confiando em si mesmo e olhando, andando por vista e não por fé. Diz a Bíblia, diz: ó, cara, não, agora tu vai ou tu vai, qual a opção que você quer? Não, então eu vou, Senhor, então vai. É mais ou menos isso que acontece. Quando eu falei lá em Mateus 28, Jesus não estava brincando quando ele chama o seu colégio apostólico, e as últimas recomendações dele, né, já tinha falado de tudo, prescrito em todas as situações, as últimas palavras. É como uma mãe que pede um filho pequeno e fala assim: meu filho, você vai na venda, você cuidado na hora de atravessar a pista, aí você vai na venda, você compra ovo, você compra óleo, você compra açúcar, né? Você compra o pão, não compra a bala não, porque o que não é para fazer a gente tem que falar também. Não compra a bala não, faz isso. Meu filho, olha para mim, cuidado na hora de atravessar a rua, isso você tem que ficar ligado. Esse arremate, essa palavra final é a questão da prioridade para a igreja. Marcos 16:15 e Mateus 28 é o mesmo contexto. É no Monte da Ascensão, Jesus está ascendendo aos céus, ele passa essas últimas recomendações: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas em Mateus 28 ele diz o seguinte: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, esse portanto aí é uma ligação entre o que ele disse antes do que ele vai dizer depois. Ele está dizendo o seguinte: por causa do poder que foi me dado. Ele está dizendo: foi me dada autoridade sobre a morte, foi me dada autoridade sobre o poder das trevas, é-me dado todo o poder e toda a autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra. Não há nada que não esteja debaixo da minha autoridade, do meu comando e do meu poder. Agora ele vai falar essa palavra de ligação, esse provérbio de ligação. Portanto que? Ide. Eu falo assim: por causa disto, vocês devem ir.
Ele está assegurando que não haveria força na terra, não haveria trevas na terra, não haveria barreiras na terra, no céu ou em qualquer lugar que fosse capaz de deter a obra de Deus. O poder de Deus. Ele é me dado todo o poder. E ele não só fala isso como alguém que está avalizando, e outorgando, e autorizando, e determinando, como alguém que pode mandar também. E aí eu quero te dar uma notícia triste. Se você não quiser ir para as missões, se você não quiser fazer o evangelismo, sinto muito, querido, Deus vai chamar outra pessoa que está lá fora, vai colocar dentro do seminário e vai no seu lugar. Mas a obra de Deus será feita. Amém. Alguém vai fazer, porque ele disse, ninguém pode impedir esta palavra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não obstante a essa autoridade em que o diabo não pode atrapalhar, em que a sua natureza não pode impedir, em que as organizações eclesiásticas não entenderem, o comando e a grande comissão continua até hoje, desde a Monte da Ascensão, repetindo a mesma coisa. E o Espírito Santo está em missão. O Espírito Santo está em missão. E depois ele segue dizendo, mas aguardar em Jerusalém até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Em Atos 1:8 vai dizer, mas recebereis a virtude, que é poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas, martírios, lembra que eu falei? É aquele que relata e retrata algum evento ocular, alguma experiência que teve. É alguém que está apto a divulgar, a explicar, a dizer, a confidenciar, a explanar aquilo que é peculiar, que ele experimentou. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, recebereis poder. Então, queridos, há um poder de Deus que está outorgado pelo Espírito para que nós possamos ir. De tal maneira que não há justificativa e não há desculpa para que nós não fazemos. Deus está em missão. Deus está em missão. Deus continua libertando, Deus continua libertando, Deus continua curando e continua salvando. Caso é, será que nós estamos seguindo Ele? Ele está fazendo tudo isso. Se não está acontecendo, é bem possível que nós estejamos seguindo alguma outra pessoa, uma entidade, alguma outra coisa que não seja Jesus. Porque ele disse, os sinais seguirão aos que creem. Então, queridos, há um poder de Deus. Há como, a partir de agora, tem possibilidade de enfrentarmos todas as dificuldades e ferramentas. O fruto é do Espírito. Os dons são do Espírito, de tal maneira que somos revestidos para fazer essa obra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus? De tal maneira que o Espírito Santo é aquele que nos capacita, é aquele que nos arregimenta, é aquele de tal maneira que quando eles foram recebidos, cheios do Espírito Santo, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Proclamar e ganhar almas. O Espírito Santo tem a ver com Pentecostes. Pentecostes é a festa da colheita. Não há como há de se fazer missão sem o Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo é igual a igreja dos 10 dias. Parada, crente pregando para crente. Os 120 se reunindo, só se reuniam entre eles. Só se confabulavam entre eles. Eram crentes medrosos. Eram crentes que tinham medo de ser perseguidos. Eram crentes que tinham medo da morte. Mas a partir da descida do Espírito Santo, a primeira coisa, começaram a ser capacitados de tal forma que as nações o ouviam falar na sua própria língua. A instrumentalidade do Espírito Santo. Pedro vai para fora e diz, esses homens não estão embriagados, mas isso é o cumprimento do que diz o profeta Joel, que no final dos tempos derramaria do teu Espírito Santo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Havia um sensacionalista dizendo que foi só para aquela época. E a todos quantos o receberem. Essa promessa, Pedro disse, está designada e destinada a todos quantos o receberem. E aqui eu fecho, queridos, contando a experiência rapidamente
Daniel Berg e Gunnar Wingre, que agora eu vou falar da Assembleia de Deus. Pastor Wingre, seminarista, tinha acabado de se formar, ele botou o diploma embaixo do braço, ele ouviu falar de uma história de um avivamento nos Estados Unidos, ele foi para lá, foi batizado com o Espírito Santo, e diante dessa reunião, numa reunião de oração, uma pessoa se levanta em revelação e profecia e diz para ele: você deve ir para o Pará. E quando diz para ele: você deve ir para o Pará, ele nunca tinha ouvido falar nesse local. Ele vai para o Mapa Mundi há 100 anos atrás da sua cidade, na Suécia, e ele lá, ele vai no Mapa Mundi, ele encontra Pará e Belém, Brasil, e ele com poucos recursos, sem conhecer, não tinha todo esse preparo que os irmãos estão tendo, essa rica oportunidade, essa escola de profetas aqui. Ele então confere o coração do seu irmão e amigo Daniel Berg, e fala desse chamado para o Brasil. Então Daniel Berg também é batizado com o Espírito Santo. Eles conseguem somente o dinheiro da passagem, que eles vindo para Nova York, vem para Nova York, de Nova York vem para o Brasil, leva aí cerca de 30 dias no navio Clemente, aporta em Belém do Pará, desce com suas malas. Chegamos, Espírito Santo, o que nós fazemos agora aqui? Era mês de novembro, eu estive lá em Belém, conheci a praça, conheço a história, fui no Museu Histórico das Assembleias de Deus, conheci lá tudo, e a única coisa que eles tinham para comer, tem até lá hoje as mangueiras centenárias, chuparam manga, chuparam manga, chuparam manga. E havia uma única igreja na cidade, a igreja o recebeu, a igreja batista, o receberam, e ele foi ali, ficaram hospedados no porão daquela igreja. E Daniel Berg era fundidor por profissão, e lá tem fundição por causa dos navios, lá em Belém do Pará. E Daniel Berg trabalhava de dia para que Gunnar Wingre pagasse os estudos e começasse a estudar o português, que ele não conhecia nada do português. E eles começou a aprender o português. E à noite Gunnar Wingre ensinava para Daniel Berg as leituras, e eles começaram ali, foram recebendo oportunidades e falando sobre o Espírito Santo e a referência do Espírito Santo, da do Espírito Santo, foram expulsos da igreja com aquela nova moda, não tendo o que fazer, eles foram para as ruas. Daniel Berg era comportor, ele viajava a pé muitos quilômetros, ribeirinho, vendendo bíblias, vendendo livros, né? Vale a pena você ler 2 livros sobre missões, é o Diário de um Pioneiro, Gunnar Wingre, e as histórias de Daniel Berg, é tremendas histórias ali. Gunnar Wingre, na época, já era alguém bem articulado, era teólogo, fazia ponte com os Estados Unidos, dava conferência na Suécia, voltava para o Brasil, mas era alguém tomado pelo fogo do Espírito Santo. E saindo dali, eles começaram um trabalho com 5 pessoas. E a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo foi a dona Celina de Albuquerque, ali no Belém do Pará, e ali começou o fogo, o Espírito Santo se alastrar pelas regiões ali, e Deus começando a sarar pessoas, de tal forma que poucos anos depois, a igreja foi estabelecida com 600 crentes. Eles mandam cartas para a Suécia, enviam de lá para cá Samuel Nisto, ele assume a igreja em Belém do Pará, e eles vêm descendo por todo o Brasil. Gunnar Wingre vem parar em São Cristóvão, Rio de Janeiro, aqui, e estabelece aqui o seu núcleo e a igreja aqui. Daniel Berg continua descendo para o Espírito Santo, ele fica um período no Espírito Santo, depois ele vai a Portugal, volta, vai para o sul. Gunnar Wingre continua também depois como missionário, depois que ele estabelece a igreja aqui, e a profecia se cumpriu. E ele disse, quando chegou aqui ele viu que a Coca-Cola na época era muito forte, ele disse: onde houver uma tampinha de Coca-Cola, haverá uma igreja Assembleia de Deus. E em qualquer canto que você for, você vai ver lá. Por quê? A missão, coração cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo era com eles, de tal forma que eles chegaram a ser presos, e o delegado que estava enfermo fora curado pelo Espírito Santo. De tal maneira que por onde eles passavam, manifestações aconteciam. E o Espírito Santo tornou-se, através desses 2 homens, sem recursos, sem conhecer nada, na maior denominação evangélica do mundo. Eu não estou aqui enaltecendo a igreja, nem a denominação que eu amo, mas estou enaltecendo a obra do Espírito Santo, que pega quem não é,
Quem não pode? Quem foi rejeitado, expulso da igreja? Quem saiu de lá sem recursos e fez essa obra tremenda que os irmãos conhecem muito bem. Então a minha palavra, irmãos, voltamos ao evangelho da dependência do Espírito e ao contato com as almas que perecem em nome de Jesus. Amém? Posso fazer oração, pastor Saulo? Feche os teus olhos. Quero orar. Peça somente ao Espírito Santo agora para lhe renovar a chama, porque sem Ele, irmãos, ficaremos atrofiados com medo, sem disposição, mas o Espírito Santo, eu não sei o que Ele quer fazer, qual é a nação, qual é o ministério, mas eu sei que todos que estão aqui têm um chamado profundo, tremendo, o Espírito Santo quer usar, mover nos dons do Espírito. Porque essa obra é dele. A Bíblia diz que ele mesmo deu uns para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, doutores, e para que faça a obra da evangelização. O Espírito Santo, ele quer nos ungir, ele quer nos encher, nos direcionar. Esta obra não é de homens, Deus está em missão, ele é um missionário, fez do seu único filho um missionário. Você está na obra e na função mais honrosa que um ser humano pode fazer. A única atividade que os anjos desejariam, então valorizem estar aqui. E entenda que o Espírito Santo está aliado nesta obra com o SDC, com a sua vida e com aquilo que Ele quer fazer. Amém? Vamos orar. Senhor Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, ministramos, Senhor, nesta manhã sobre a obra da evangelização, Pai. Isso não partiu do SDC, não partiu do pastor Saulo, não partiu do fundador desse movimento, não partiu do pastor Daniel Berg, do Naving. O Senhor é o missionário, aleluia, o Senhor está em missão e está fazendo, Senhor. E nós queremos nos envolver neste trabalho. Pai, entendemos que não é possível sem o Teu Espírito. Que, ó Deus, a partir desta conferência, Senhor, o coração dos Teus filhos seja inflamado. Que mais do que nunca, Pai, haja um desejo pelas nações, pelas almas que perecem. Ó Pai, que sejam inflamados, ó Pai, para entrar às madrugadas, orando, dependendo do Senhor, serem movidos pelo Espírito para verem almas se convertendo nos domingos, quando saírem para evangelizar. Que haja palavra de conhecimento, revelação, cura. Que os demônios não segurem as almas aprisionadas quando Teus filhos botarem a planta dos pés nas casas, mas que eles possam ver e sentir, ó Pai, a atuação, acompanhando do Teu Espírito, porque essa é a obra do Senhor. Ser com esta instituição, ser com este órgão, Senhor. Toma, Pai, a organização deste colégio, ó Pai querido, e nos capacita para esta Tua obra, porque nós entendemos que só o Teu Espírito Santo pode fazê-la. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.